Graça e paz, eleitos, abençoados do Senhor. Glórias a Deus. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, estamos aqui mais uma vez para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Melhor noite para todos. Toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e habita em nosso espírito para a glória de Deus Pai. Meus amados e queridos irmãos, antes de mais nada, eu quero mandar um alô aí para todos meus inscritos no YouTube. E também eu quero mandar aí a graça e a paz para todos os irmãos no Facebook. Sejam bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam bem-vindos ao Evangelho. E para nós outros, é um prazer enorme estar falando das insondáveis revelações do Evangelho da graça de Deus. Glória ao Cristo ressuscitado. Está aqui nos assistindo o irmão André. Seja bem-vindo, meu irmão. Irmão André, a nossa live. Deus é contigo, Deus é conosco. Boa noite para o irmão também. Que o Cristo ressuscitado continue te abençoando, abençoando toda a tua casa, teu lar, tua família. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Compartilhe essa live aí para que outras pessoas sejam alcançadas por esse evangelho simples e poderoso da graça de Deus. Amém? E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração, pois o pregador da incircuncisão, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai, eu te agradeço por esse dia maravilhoso na tua presença. Pai, eu te agradeço pelas ricas vitórias, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado. Pai, eu te agradeço pelo café da manhã, pelo almoço meio-dia, pelo café da noite. Eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome, pois toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao Cristo ressuscitado. Paizinho, Pai Santo, Pai dos Espíritos, eu te peço que o Senhor, pela tua graça, me use na tua palavra. Eu te rendo glórias e honras, porque o Senhor concede a nós mortais fazermos menção de uma porção do evangelho da tua palavra. Eu te engrandeço, eu te exalto, eu te agradeço pelas ricas vitórias. Obrigado, ó Pai. Pai, continua abençoando os irmãos e as irmãs, dando força, graça, saúde, para a glória do teu nome. E todos os irmãos aqui pelo Facebook e também os irmãos que vão ver essa mensagem pelo YouTube, digam comigo, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu vou aqui ler o Evangelho em uma das cartas do apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam na Galácia do Sul. Gálatas, capítulo de número 1, e o versículo de número 8 e diante. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e diante. Diz assim o Evangelho: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie
outro evangelho, além do qual vos tenho anunciado, ou seja, pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação incidi em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne, nem sangue. Eu vou ler mais uma vez apenas 2 versículos, versículo 8 e o versículo 12. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho pregado, anunciado, seja anátema. Versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eleitos de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, pregador da incircuncisão, ministro de uma nova aliança, pregador do Evangelho da Graça, ele pegou o pergaminho. O pergaminho era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. E agora Paulo escreveu a sua carta de cunho paulina, endereçada à igreja do Senhor, que se reunia em uma casa na Galácia do Sul. Esses irmãos da Galácia do Sul, antigamente, outrora, eles moravam na Galácia do Norte. Mais tarde, eles emigraram para a Galácia do Sul. E agora eles estavam se reunindo em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado na Galácia do Sul. E aí Paulo havia pregado o Evangelho da Graça que ele recebeu por revelação do Cristo ressuscitado lá no paraíso, no terceiro céu, para os galateios, para os irmãos da Galácia do Sul. Só que os falsos irmãos da circuncisão que pregavam Moisés, que pregavam a lei de Moisés, se intrometeram no meio dos irmãos. Os falsos irmãos da circuncisão que pregavam a lei de Moisés se intrometeram no meio dos irmãos da Galácia do Sul. E agora eles estavam pregando para os irmãos da Galácia do Sul que a salvação não era só através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Que para os irmãos serem salvos, os irmãos tinham que praticar as obras judaizantes, as ordenanças da lei de Moisés, como guardar o sábado,
como a circuncisão, como subir monte, como fazer sacrifício, como dar dízimo. E aí, muitos irmãos da Galácia do Sul estavam abandonando a graça de Deus e retrocedendo para trás, voltando para a religião judaica e voltando a praticar as ordenanças da lei de Moisés. Quando o apóstolo da incircuncisão Paulo ficou sabendo disso, Paulo agora pegou o pergaminho, que era oriundo da península da Grécia, oriundo de pele de cabra ou carneiro, e agora Paulo escreveu uma carta endereçada a esses irmãos que estavam na Galácia do Sul. Aí Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, a saber, o versículo 8, assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie, ou seja, vos pregue, outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, pregado, seja anátema, seja maldito. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo usa a expressão, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, irmã Vilma Moreira, filha de Deus, seja bem-vinda à nossa live. Quando o pregador da graça, Paulo, irmão Alex, aí de Maranhão, seja bem-vindo à nossa live, graça e paz. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho pregado, seja anátema. Essa expressão que Paulo usou, ainda que nós mesmos, ainda que nós mesmos, Barnabé, Timóteo, Silas, Tito, Áquila e Priscila, vos pregue, vos anuncie outro evangelho, além do qual vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. E eles levavam tanto a sério a questão do ministério angelical, que Paulo usa a expressão até de um anjo. Paulo diz assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Paulo estava dizendo, olha, o evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho da graça. Mas ainda que nós mesmos, Tito, Timóteo, Silas, Áquila e Priscila, vos pregue, vos anuncie outro evangelho, ou ainda que o anjo do céu vos traga, vos pregue outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Porque o único evangelho que o apóstolo da incircuncisão pregava era o evangelho da graça de Deus. E esses irmãos da Galácia do Sul estavam voltando para o judaísmo, estavam voltando para a lei, estavam voltando a praticar as obras judaizantes. E Paulo disse, fique atentos, porque ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos traga outra mensagem, vos pregue outro evangelho, além do qual vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Aí Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, a saber o versículo 12, assim: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem nenhum. Ele também não aprendeu com homem nenhum. Mas o evangelho da graça que ele pregava pela revelação de Jesus Cristo. E essa revelação de Jesus Cristo que Paulo teve foi aonde? No paraíso, no terceiro céu. Como ele mesmo disse em 2 Coríntios, no capítulo 12, de maneira nenhuma me gloriarei, mas eu passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2, eu conheço um homem em Cristo,
que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado e foi até o terceiro céu. E quando chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça pelo próprio Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. Então, o único Evangelho que é para nós gentios pregarmos hoje e que é para nós é o Evangelho da Graça. Não existe outro Evangelho. Não existe um segundo ou um terceiro Evangelho. Não existe um tal de Evangelho eterno. O único Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho do Cristo ressuscitado por revelação, do próprio Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. Então, meus amados e queridos irmãos, não existe outro Evangelho a não ser o Evangelho da graça de Deus. Estão pregando um outro Evangelho. Estão pregando um Evangelho que não é o Evangelho da graça. Por exemplo, dentro dos templos religiosos, os intitulados pastores, eles pregam o Evangelho de Moisés. Eles pregam o Evangelho da circuncisão. Porque existe dois evangelhos. O Evangelho da circuncisão e o Evangelho da incircuncisão. Ora, o Evangelho da circuncisão se encerrou com a morte de Cristo na cruz do Calvário, que era o Evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei e do reino dos céus, através das ordenanças da lei de Moisés. Se encerrou na cruz. O segundo Evangelho é o Evangelho da incircuncisão pós-cruz, depois da cruz, que Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré, mas o ressuscitado, escolheu um judeu libanês, oriundo do Líbano, que era poliglota, tinha muito conhecimento, era zeloso, tinha zelo de Deus segundo a lei de Moisés, era fariseu dos fariseus, judeus dos judeus. Cristo ressuscitado escolheu Paulo para pregar o Evangelho da incircuncisão. Jesus de Nazaré, ele era um judeu de origem judaica. E como judeu de origem judaica, ele era servo da circuncisão. Porque até Jesus de Nazaré, ele cumpriu nele mesmo as ordenanças da lei de Moisés, e ele praticava as ordenanças da lei de Moisés. Ele era servo da circuncisão, estava debaixo da lei de Moisés. Então, Pedro, Tiago, João, Felipe eram ministros da circuncisão, pois eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. E como eles eram discípulos de Jesus de Nazaré, eles pregavam o mesmo evangelho que Jesus de Nazaré pregava. O evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei e do reino dos céus. Só que quem revelou para Paulo no paraíso, no terceiro céu, foi o Cristo ressuscitado em espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, a irmã Vilma Moreira colocou assim: estávamos falando sobre a origem de Paulo agora aqui. Amém, minha amada? Então, meus amados e queridos irmãos,
Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei de Moisés e era ministro da circuncisão. Se Paulo recebesse alguma coisa de Jesus de Nazaré, Paulo, nas suas cartas, ia mandar o povo se arrepender dos seus pecados, transgressão da lei de Moisés, e ia pregar o evangelho do reino dos céus. Paulo recebeu a revelação em espírito, foi do Cristo o ressuscitado. Então, depois que Paulo agora recebeu essa revelação da graça, Paulo agora estava pregando para as pessoas a graça de Deus. E os apóstolos que pregavam o evangelho da circuncisão, Pedro, Tiago, João, Filipe, os chamados colunas da igreja, eles não entenderam logo a mensagem que Paulo pregava. Eles não entenderam o evangelho da graça, porque Cristo escolheu o perseguidor para agora ser perseguido pelo seu nome e para trazer as insondáveis revelações do evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Olha o que Paulo disse para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas, no capítulo de número 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, ou seja, aos que estavam em estima aqui eram os chamados colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, Filipe. Os que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo gentil, foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Esses falsos irmãos aqui, que Paulo diz que se intrometeram no meio deles para espiar sua liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, eram os ministros da circuncisão. Eram aqueles que pregavam o evangelho da circuncisão, Pedro, Tiago, João, Filipe. Tito era grego, era gentil, de origem gentílica. Ele subiu com Barnabé e Paulo para Jerusalém. E Tito não foi constrangido a circuncidar-se. Por quê? Porque Tito era gentil. E Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, sem preceitos da lei, sem ordenanças da lei de Moisés, sem mandamentos da lei de Moisés. Na mensagem de Paulo não havia circuncisão. Só que os irmãos da lei, os legalistas, Pedro, Tiago, João, Filipe, eles se intrometeram para ver a liberdade que eles tinham em Cristo. Porque esses irmãos pregaram o evangelho da circuncisão. Olha o que Paulo ainda disse em Gálatas capítulo 2, versículo de número 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinha entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então os irmãos da circuncisão, eles se intrometeram para ver a liberdade de Paulo, a liberdade de Barnabé, de Tito, para espiar a sua liberdade, a liberdade que eles tinham em Cristo, o ressuscitado. Só que Paulo disse que não cedeu
não se sujeitou à mensagem da circuncisão que os chamados colunas da igreja pregavam, por causa da verdade do evangelho. Paulo não cedeu, Gálatas capítulo 2, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E que verdade do evangelho era essa? O evangelho da graça de Deus. Versículo 6, e quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá Deus, não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aí no versículo 7, Paulo disse assim, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Pedro não pregava o evangelho da graça, Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Pedro pregava para os judeus de origem judaica. Quem pregava para os gentios era Paulo. Quem foi enviado para os gentios foi Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios. Então, a palavra apóstolo no grego quer dizer aposteiro, que quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios. Pedro foi enviado ao povo de Israel, aos judeus de origem judaica. Aí no versículo 8, Paulo disse, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, meus amados e queridos irmãos, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. E os colunas da igreja pregavam o evangelho da circuncisão, das ordenanças da lei de Moisés, o evangelho de Moisés. E dentro dos templos religiosos hoje, o que os pastores pregam é o evangelho da circuncisão. O que os intitulados apóstolos, bispos e pastores pregam hoje é o evangelho de Moisés. Eles não pregam as cartas de Paulo. Eles não pregam a teologia de Paulo. Eles pregam Moisés para o povo. Os templos religiosos não deveriam ser igrejas evangélicas fulano de tal. Deveria ser igreja evangélica de Moisés. Porque o que eles pregam para o povo é Moisés. Eles pregam a lei para o povo. Eles não pregam a graça. E por que, irmão Fabiano Santana? Porque o evangelho da graça não dá lucro. O evangelho da graça não traz aplauso, glamour, fama, dinheiro, ouro, prata. O evangelho da graça não honra púlpito. O evangelho da graça não vê monecratura. O evangelho da graça é para salvar as pessoas na mente, no entendimento da religião, das ordenanças da lei de Moisés. É por isso que os intitulados pastores do Brasil, os líderes religiosos, não tenham interesse em pregar o evangelho da graça para o povo. Eles pregam para o povo Moisés. E eles colocam o povo debaixo de ordenança e mandam o povo praticar ordenança a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. É por isso que não há verdade dentro do sistema religioso. O que é chamado aí fora de igreja, na verdade, não há verdade dentro do sistema religioso. O que eles pregam é o antes da cruz. Eles não pregam o evangelho depois da cruz, que foi revelado para Paulo no terceiro céu. A graça não é uma religião. Existem pessoas dizendo aí
que a graça é mais uma religião. Mas eu quero deixar bem claro para os amados que a graça não é uma religião. Porque a palavra religião na Vulgata Latina no plural recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião, nem espírita, nem candomblé, nem evangélica, nem católica, tem o poder de ligar os filhos de Deus a Deus. Os filhos de Deus já foram ligados a Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 assim: porque há um só Deus. Quer dizer, não é dois deuses, não é três deuses, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hoje Jesus Cristo não é mais mediador entre Deus e os homens, mas quem nos mediou através da cruz a Deus, quem foi o nosso mediador foi o Cristo na cruz do Calvário. Cristo hoje não é mais o mediador entre Deus e os homens, porque ele já mediou as vidas com a sua morte na cruz, jogando o braço para a direita, braço para a esquerda, quando ele abriu a boca e disse tetelestai no aramaico, está feito, está consumado. Ele já mediou as vidas. Então, na religião, tem dogmas, tem preceitos dogmáticos, tem códigos de condutas, tem doutrinas de homens elaboradas nos gabinetes pastorais. Na graça, não há dogmas, não há doutrinas humanas, não há preceitos dogmáticos, não há código de conduta. Na graça, só existe uma doutrina, chamada a sã doutrina da graça de Deus, a qual foi revelada para Paulo lá no terceiro céu, no paraíso. Então, meus irmãos, os líderes religiosos intitulados pastores, eles querem levar o homem a Deus através de jejuns, através de sacrifícios, através de campanhas, através de doutrinas humanas, através de preceitos dogmáticos, através de doutrinas criadas por homens, através de usos e costumes. Não pode usar uma calça, a saia tem que ser lá embaixo. Então, qualquer tentativa nesse novo pacto para levar o homem a Deus é em vão. Qualquer tentativa para levar o homem a Deus é inútil, porque Cristo, com a sua morte na cruz, já nos reconciliou com Deus, já fez a paz com Deus e já nos aproximou de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo disse assim: porque Deus reconciliou o mundo, a humanidade, o homem consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo na cruz, ligando, reconciliando o mundo, a humanidade consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós, filhos de Deus, já estamos reconciliados para sempre com o Pai, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vocês já estão reconciliados. Paulo disse aos romanos, pregando à igreja que se reunia na cidade de Roma, Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo disse: porque nós, outrora, éramos inimigos de Deus, mas Deus estava no seu Filho Jesus Cristo na cruz, reconciliando, ligando o homem para com Deus, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda.
Então Cristo já nos reconciliou com o Pai. Efésios, no capítulo 2, versículo de número 12 e 13, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: porque nós, antigamente, estávamos longe de Deus, estávamos sem Deus no mundo, sem paz, sem esperança, estranho aos concertos da promessa, longe da comunidade de Israel. Mas no versículo 13, Paulo vem e diz: mas agora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estavais longe de Deus, irmã Vanilda, seja bem-vinda à nossa live, eleita ministra do Evangelho da Graça, ministra de boas notícias, tamo junto, glória. Mas agora, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estáveis longe de Deus, já pelo sangue de Cristo chegaste perto de Deus. A pergunta que não quer calar é: você chegou perto de Deus, foi aproximado de Deus pelo pão e pelo suco? Você chegou perto de Deus, foi aproximado de Deus através do jejum? Nós fomos aproximados do Pai através das chamadas campanhas, através das ordenanças da lei de Moisés, através desse falso dízimo em dinheiro mensal? Não. O Evangelho diz que nós fomos aproximados de Deus e chegamos perto de Deus foi pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Quando você apresenta essas verdades para os religiosos, eles não aceitam. Eles dizem: não, está na Bíblia. E tem uns até que confessam é verdade. Mas ainda nós temos que fazer alguma coisa para Deus, para se reconciliar com Deus. Ainda nós precisamos jejuar. Ainda nós precisamos pagar o preço. Ainda nós precisamos fazer campanha. Ainda nós precisamos frequentar templo religioso para a gente se reconciliar com o Pai. E isso é uma falácia, isso é uma heresia, porque o Evangelho diz que nós já estamos reconciliados com Deus e perto de Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, dentro dos templos evangélicos, não há verdade, é engano. Os líderes religiosos desse país, eles transformaram a verdade de Deus em mentira e fizeram das coisas de Deus um comércio para benefício próprio. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25, porque eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira em troca de dinheiro, porque são anticristo dessa geração. Como a irmã Vilma Moreira colocou, não precisamos de nada disso, Abba Pai. É verdade. O irmão André colocou aí, o esforço humano é negação à graça. É verdade, é negar a graça. Qualquer tentativa do homem em querer se ligar a Deus, se reconciliar com Deus através de jejum, através de sacrifício, de voto, do falso dízimo em dinheiro mensal, de subir monte, do pagar o preço, é negar a graça de Deus, é cuspir na graça de Deus, é desprezar a graça de Deus, é dar as costas para a graça de Deus, é pisar no sacrifício do Filho de Deus. Olha o que Paulo disse aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Paulo disse, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, que lei? A lei de Moisés, segue-se então que Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. Então, se a pessoa se justifica pelas obras da lei de Moisés, se a justiça provém da lei de Moisés, do jejum, de fazer sacrifício, do pagar o preço, de subir monte, de vigílias e etc., Paulo disse que segue-se então que Cristo morreu em vão. Então, para os religiosos, Cristo morreu em vão. Fale isso não, irmão, isso é pesado. É pesado, mas é verdade. Para os intitulados pastores do Brasil, Cristo morreu em vão, porque eles se justificam através das obras judaizantes, através da lei de Moisés, através do pagar o preço do jejum, através de vigílias. Então, meus amados e queridos irmãos, existem muitas pessoas aniquilando a graça de Deus, desprezando a graça de Deus. Os religiosos, eles desprezam a graça de Deus. Quando você diz para um religioso que a chamada Santa Ceia era a Páscoa judaica, e que se ele tomar hoje a chamada Santa Ceia, aqui de santa não tem nada, ele está anulando a graça de Deus, ele está praticando ordenanças da lei de Moisés, eles não aceitam, porque o sistema religioso mentiu tanto para as pessoas, que uma mentira, irmão Elias Paulo, dita diversas vezes, várias vezes, se torna verdade. E a verdade dita apenas uma vez se torna mentira. Então o sistema religioso mentiu tanto para os filhos do Pai, para os filhos de Deus, para os eleitos, que hoje quando você diz para eles, você não precisa fazer nada, você não precisa cumprir ordenanças da lei, porque Cristo já cumpriu tudo nele próprio, e depois que cumpriu, ele removeu, ele aboliu com sua morte na cruz. Eles dizem mentira, você é falso profeta, você está mentindo, você é mentiroso. A gente precisa cumprir sim, a gente precisa participar do culto de libertação, a gente precisa jejuar, nós temos que tomar a Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Só que a palavra Santa Ceia não existe no Evangelho. Quem acrescentou na Bíblia a palavra Santa Ceia foi o padre católico João Ferreira de Almeida, fazendo favor à sua religião católica. Ele acrescentou no Evangelho a palavra Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, era ceia, era a Páscoa judaica, que era um jantar comunitário entre o povo de Israel, entre os judeus de origem judaica. E aí os religiosos dizem, nós temos que participar, tomar a Santa Ceia, porque Jesus fez a Santa Ceia. Mas Jesus não fez a Santa Ceia. Jesus comemorou a Páscoa judaica. Olha o que está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 15. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Olha o que Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos antes de morrer. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, ou seja, antes que eu morra. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, e reparti-o entre vós. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo,
dizendo: isto é o meu corpo que é por vós. Ou seja, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Ora, meus irmãos, na última Páscoa, porque a palavra Páscoa no hebraico quer dizer pachã, que significa saída, partida. A Páscoa judaica foi feita por Moisés, lá no Êxodo capítulo 12, porque eles estavam comemorando a saída, a partida dos hebreus da escravidão do Egito, da terra do Egito. Irmã Vilma Moreira, como a irmã colocou aí, símbolo da saída dos hebreus da escravidão do Egito. É isso mesmo, abençoada. A Páscoa judaica era um símbolo, né, da saída dos hebreus da escravidão do Egito. Então Jesus de Nazaré, naquela noite, ele estava comemorando a última Páscoa com seus 12 discípulos antes de ir para a cruz, antes de morrer. E ele, diante de tantos alimentos postos na mesa, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu para os seus 12 discípulos e disse: esse pão é o meu corpo que é dado por vós, que é repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. O que Jesus estava ensinando naquela noite para os seus 12 discípulos é que assim como ele repartiu o pão e deu para eles, eles também deveriam partir o pão e dar para o seu amigo, para o seu próximo. Eles deveriam praticar o amor, porque a verdadeira ceia é repartir o pão com o próximo. Ele estava ensinando naquela noite para os seus 12 discípulos o seguinte: assim como estou repartindo o pão dando para vós, façam isso também em memória de mim. E Jesus de Nazaré disse: porque isso é meu corpo que é dado por vós. E ele deu o seu corpo pelos seus discípulos, pelos judeus, aonde? Na cruz do Calvário. Porque esse é o meu corpo que é dado por vós, que é repartido por vós. Ele estava falando da sua morte na cruz do Calvário. No versículo de número 20, está escrito assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos: olha, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele estava dizendo para os seus 12 discípulos o seguinte: assim que eu for até a cruz e derramar até a última gota de sangue, ali vai começar a nova aliança, o novo testamento, o novo pacto. Porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Jesus estava dizendo o seguinte: assim que eu derramar até a última gota de sangue na cruz, vai começar a graça, o novo testamento, o novo pacto, a nova aliança. Só que Jesus estava comemorando a Páscoa judaica. E Jesus de Nazaré, como sabia que ia morrer, ele disse assim para os seus 12 discípulos: fazer isso em memória de mim. Mas fazer o quê em memória dele? Repartir o pão para com o próximo. Jesus de Nazaré estava dizendo o seguinte: assim como eu reparti o pão e dei para vocês, reparta também um pão com o próximo, em memória de mim. Porque Jesus sabia que depois daquela última Páscoa, depois daquele ato, ele ia para a cruz, ele ia morrer. E enquanto ele tivesse morto, os seus 12 discípulos deveriam repartir o pão para com o seu próximo, em memória de Jesus. Enquanto Jesus estivesse morto. Mas depois que Jesus ressuscitou, aí não precisava mais os seus 12 discípulos fazer aquele ato em memória de Jesus, porque Jesus agora não estava mais morto, Jesus agora estava vivo, ele ressuscitou. E a Páscoa judaica, nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia participar.
Olha o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, e o versículo de número 43. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 43. Nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia comer a Páscoa, participar da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo de número 43. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então, nenhum estrangeiro, nenhum gentil de origem judaica poderia comer a Páscoa, a não ser que fosse circuncidado. Se eles fossem circuncidados, eles seriam considerados israelitas também, natural do país de Israel, da nação de Israel. Aí então eles poderiam participar da Páscoa, mas nenhum gentil poderia participar da Páscoa judaica. Então o que Jesus fez naquela noite não foi a chamada Santa Ceia. Jesus estava comemorando um jantar com seus 12 discípulos. Jesus estava fazendo a Páscoa judaica. Jesus estava celebrando a Páscoa. E não foi Santa Ceia. Só que com o passar do tempo, o sistema religioso, a religião católica, transformou um simples jantar comunitário, aonde só os judeus de origem judaica que poderiam participar, em um memorial e em um sacramento. E aí o que acontece? Eles acreditam na transubstanciação. Eles transformaram um simples jantar entre os israelitas, entre o povo de Israel, em um sacramento e um memorial. E aí o intitulado padre e os pastores da religião evangélica também, eles dizem que quando o pão passa pela mão do pastor ou pela mão do padre, que eles levam, que eles apresentam a Deus, aquele pão já não é mais pão. Aquele pão se transforma na carne de Jesus, no corpo de Jesus. E aí eles blasfemam, porque eles chamam um pedacinho de pão pumã do corpo de Cristo. Eles dizem que um pedacinho de pão pumã é o corpo de Cristo, é a carne de Jesus Cristo. Mas Paulo, depois que voltou do terceiro céu, pregando aos coríntios, ele disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo não é um pedacinho de pão pumã. O corpo de Cristo é a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e não um pedacinho de pão pumã. E aí eles dizem, assim que o pastor levantar a mão para o céu e apresentar o pão para Deus, já não é mais pão. Agora é o corpo de Cristo. E eu não como desse reggae. Porque para mim pão é pão e carne é carne. É ou não é? É. Eles dizem também que assim que eles pegam aquele suco, né? Aquele suco de kisuke, e eles apresentam para Deus, aquele suco de kisuke já não é mais suco, mas é o sangue de Cristo. E eu não como desse reggae, porque suco é suco e sangue é sangue. É ou não é? É. Aí, quando você prega essas verdades para os religiosos que têm um véu de Moisés na mente e no coração,
Eles dizem, não, mas ali é uma representação. Ou seja, é o faz de conta. Então, se é o faz de conta, não é o que é real, não é o que é verdadeiro, é apenas o faz de conta. E Deus não é um Deus de faz de conta, Deus é um Deus real, Ele é um Deus verdadeiro, ou é ou não é. Então, é muito ousadia, irmão Vilma Moreira, em fazer isso, é blasfêmia. Chamar um pedaço de pão pumã do corpo de Cristo. E chamar um pouco de suco de kisuke de sangue de Cristo. E aí muitos intitulados pastores e religiosos, para dar continuidade às suas blasfêmias, às suas heresias, ele usa 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, onde Paulo fez a ceia, não foi Santa Ceia, né? Um simples jantar comunitário, 1 Coríntios, capítulo 11. Eles dizem, mas Paulo fez a Santa Ceia. Aí você diz, onde é que está escrito? Eles vão para 1 Coríntios, capítulo 11. Eles falam aí, ó, você não prega Paulo? A graça, o homem que foi até o terceiro céu? Paulo fez a Santa Ceia, mas Paulo não fez a Santa Ceia. Ali foi um simples jantar noturno, aonde havia naquele jantar comunitário, na igreja que se reunia em uma casa na progressiva cidade de Corinto, uma desordem. E como havia uma confusão, uma desordem naquele jantar, Paulo ali colocou ordem no negócio. Na verdade, Paulo deu um puxão de orelha nos coríntios. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha o que está escrito. Nisto, porém, que eu vou vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então Paulo olhou para aquela comunidade que se reunia em uma casa na progressiva cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, e disse, ó irmão, vocês estão se reunindo não para melhor, e sim para pior. Por quê, Paulo? Aí Paulo agora diz no versículo 18, porque antes de tudo, ouço que quando vos reunis ou vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. No versículo 20, Paulo disse, de sorte, que quando vos ajuntais, reunis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, o jantar noturno que havia entre eles. 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, a sua própria refeição. E assim, um tem fome, e outro embriaga-se. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisso? Não vos louvo. Então, meus amados, na verdade, havia uma disseção, contenda na igreja de Corinto, porque na ceia, no jantar comunitário, não havia união entre eles. Porque existia um grupelho de ricos, que durante o jantar comunitário, porque existia entre eles lá uma festa por nome Festa do Amor, uma festa por nome Ágape, e aí os ricos levavam muita comida, muita comidaça. E os ricos comiam com os ricos e os pobres não comiam nada. Então Paulo disse que havia entre eles dissensões, por causa disso havia entre eles contendas, e aí Paulo disse, de sorte que quando vos reunir no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Por quê? Porque na festa do amor, na festa ágape lá em Corinto, o que aconteceu era o seguinte, os ricos comiam com os ricos e se embriagavam,
se embriagavam de tanto comer, os ricos comiam com os ricos e enchiam a barriga, e os pobres não comiam nada. Cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, o seu próprio jantar e comia. Não havia o repartir do pão entre todos. Não havia o amor no meio deles. O que havia era o egoísmo. Era rico comia com os ricos e os pobres não comiam nada. Uns comiam tanto até se embriagar, né? Uns se embriagavam de tanto comer e outros não comiam nada. Então, o que acontece? Paulo ali estava dando um puxão de orelha nos irmãos, dizendo: vocês não estão fazendo a ceia corretamente. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Porque uns comem até se embriagar, até encher a barriga, e outros não comem nada. Porque cada um toma antecipadamente sua própria ceia, sua própria janta, e come. E outros não comem nada. Existia uma acepção de pessoas na igreja de Coríntio. Rico comia com rico e pobre não comia nada, ficava olhando eles comerem. Aí Paulo disse: eu não vos louvo por essa atitude, de maneira nenhuma eu louvo vocês, porque vocês estão errados. Aí no versículo de número 22, Paulo disse: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? A igreja de Deus aqui não era o templo, porque eles não se reuniam em templo religioso. Eles se reuniam em uma casa, ao nome do Cristo ressuscitado. Quando Paulo disse: ou desprezais a igreja de Deus, aqui é: ou desprezais os pobres. Porque a igreja são vidas, são pessoas e não paredes. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Então os ricos comiam com os ricos a sua ceia, e os pobres não comiam nada, e eles queriam envergonhar os pobres, aqueles que nada tinham para comer, com essa atitude. Aí Paulo disse: que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Então Paulo não fez a chamada Santa Ceia, aqui de santa não tem nada. Paulo simplesmente estava dando um puxão de orelha na igreja de Coríntio, porque eles estavam se reunindo para comer a ceia, para comer o jantar comunitário, erradamente, porque havia entre eles acepção de pessoas, né? Rico comia com rico, pobre não comia nada, e Paulo chegou lá para colocar ordem no negócio. Só que os intitulados pastores do Brasil, eles blasfemam contra Deus e levam o povo também inocentemente a blasfemar contra Deus. Porque todo o primeiro domingo do mês, eles reúnem as pessoas dentro dos seus templos religiosos para dizer: Jesus morreu, Jesus está morto. Porque eles dizem que Jesus mandou fazer aquilo em memória dele. Aí eles dizem: nós estamos aqui fazendo a ceia do Senhor em memória de Jesus. Mas se você faz alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo, irmã Vilma Moreira, que aquela pessoa está morta. E ele não está morto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele mora em minha vida. Ele habita no teu espírito. Ele mora na tua vida. Ele deixou túmulo vazio para encher as nossas vidas. Abba, Pai. Glórias a Deus. Ele está vivo. Então isso é uma blasfêmia. Os intitulados pastores blasfemam contra Deus. Eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Existem pessoas que a gente prega contra o dízimo e até se liberta do falso dízimo em dinheiro mensal. Eles param de dar dízimo, mas não param de frequentar a chamada erradamente igreja, porque eles dizem assim: mas aonde é que a gente vai cear? Aonde é que a gente vai tomar a Santa Ceia, que de santa não tem nada? E estão ainda presas, cativas, dentro desses cativeiros espirituais, comendo todo primeiro domingo do mês um pedacinho de pão pumã e tomando um pouco de suco de kisuke e dizendo que está fazendo isso em memória de Jesus. E com essas praticidades,
eles estão blasfemando contra Cristo e estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. É ou não é? É. Então, meus amados irmãos, não há verdade dentro do sistema religioso. Tem alguns irmãos aí que dizem assim para mim, não precisa ficar combatendo o sistema religioso não, rapaz. Deixa esses camaradas para lá. Não precisa estar pregando a graça assim não. Mas essas mesmas pessoas que dizem que não precisa combater o sistema religioso e que não precisa pregar a graça, comiam um pedacinho de pão por mão e tomava suco de quisuque. E deixaram de tomar a chamada Santa Ceia ouvindo o Evangelho da Graça. Foi ou não foi? Foi. E por que deixou? Porque ouviram o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo convenceu eles e eles abandonaram essa macumbogeia em nome de Deus. Então nós temos que continuar pregando esse Evangelho transformador, esse Evangelho libertador, que liberta as vidas das mandigas, dos rituais, das ordenanças da lei de Moisés. Então, meus queridos e amados irmãos, só existe um evangelho, um único evangelho, que é o evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça de Deus. Quando você olha para um religioso e fala assim para ele, você não precisa frequentar templo religioso, porque Deus não está dentro desses templos religiosos. Ele chama a gente de desigrejados. Eles falam, porque vocês não querem obedecer o pastor, porque vocês estão desviados, vocês estão afastados, vocês não têm pastor, vocês querem pintar e bordar, não querem que ninguém se intrometa na vida de vocês, por isso que vocês estão falando isso. Mas o que nós falamos, provamos dentro do Evangelho. Porque Deus não está dentro desses templos. O templo que Deus habita somos nós. Nós que somos um templo na graça. Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, disse Estevão. Quem levantou o templo de pedra para Deus morar foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em templo de pedra. Deus sempre habitou em cabanas e em tenda. Versículo 48, Estevão disse, mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis ou qual é o lugar do meu repouso? Se o Criador diz que não habita dentro desse templo, é porque ele não habita. Fim de papo e acabou. Em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Paulo disse, o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Então o Pai não habita dentro desses templos religiosos. O templo que o Pai habita somos nós. Ele habita em nosso espírito. Ele habita em nós. E aí os religiosos não aceitam. E até os bispos, os intitulados bispos aí, os intitulados aí pastores, eles dizem por aí que nós, povo da graça, somos os desigrejados. Mas nós não somos desigrejados, pois nós somos a igreja. Porque a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, o chamado de dentro da religião para fora. Então a igreja de Cristo não é um templo de pedra, não é um espaço físico. A igreja de Cristo são vidas, a igreja de Cristo são pessoas. E em 2 Coríntios 6,17, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor faz um só espírito com ele. Nós somos um só espírito com Deus, nós somos a igreja de Cristo, cujo cabeça dessa igreja é o Cristo, o ressuscitado. Cristo é o nosso cabeça. Ah, meu amado, se Cristo é o nosso cabeça, a gente precisa de um intitulado homem para dizer que é o nosso pastor? Não.
Porque Cristo é o cabeça da igreja. E todos nós estamos submetidos a um único pastor, que é o Cristo, o ressuscitado. Porque pastor é Cristo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Até o povo que frequenta esses templos religiosos, eles são a igreja. Todos nós somos a igreja. Só que eles não têm esse entendimento por causa do véu de Moisés, que está na mente deles e no coração deles, e porque os intitulados pastores não pregam isso e não ensinam isso para eles, porque eles não têm interesse em ensinar isso para eles. Então eles divinizam os seus templos religiosos. Eles dizem, esse templo aqui é a casa de Deus. Venha para a igreja. É aqui o lugar da bênção. É aqui que você vai vencer. É aqui que você vai prosperar. É aqui que você vai crescer, porque aqui é a casa de Deus. Mas a casa de Deus era o templo de Jerusalém. E a casa de Deus não existe mais, porque a casa de Deus, que era o templo de Jerusalém, caiu em 70 depois de Cristo. E a casa de Deus hoje sou eu, são vocês, povo da graça de Deus. A casa de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, Paulo disse, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como é que é? Paulo, o templo de Deus não é parede, não? Não. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, embora o que Pedro pregava não era revelação, pois a revelação só foi dada para Paulo, mas há algo muito interessante que Pedro disse. Pedro disse, vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual de Deus. Em Hebreus, no Evangelho, capítulo 3, versículo 6, Paulo disse, e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança da glória. Então a casa de Deus somos nós. Vocês são a casa do Pai, vocês são a casa de Deus, e não paredes, e não cimento, e não brita. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus, meu amado. Ele habita em nosso espírito. Deus não habita em nossa carne, porque na carne nós somos imperfeitos. A nossa carne já veio com defeito de fabricação. Quando eu falo que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, eu estou falando que ele habita em nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ele habita em nosso espírito. Então, meus amados e queridos irmãos, ele nos chama de desigrejado, mas a igreja de Cristo não pode se desigrejar. Porque nós que somos a igreja. Agora, os verdadeiros desigrejados são eles. Porque eles estão desigrejados da verdadeira igreja de Cristo, que são vidas, que são pessoas. Os verdadeiros desigrejados são eles. Olha o que Paulo disse aqui. Sabe quem é desigrejado? São os líderes religiosos. Eu sei que essa live aqui vai correr, essa palavra vai ser glorificada, vai correr, e muitos deles vão ouvir essa mensagem, e a verdade tem que ser dita. Os desigrejados são os intitulados pastores, são os intitulados bispo, as intituladas bispas, evangelistas e pastoras. Esse povo que são os verdadeiros desigrejados. Por quê? Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo,
capítulo 6, e o versículo de número 3. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 3. Olha o que Paulo diz. Eu gosto de Paulo. Esse camarada, irmão, Paulo sofria por amor ao evangelho, mas ele dizia, o combate é bom. Quanto mais Paulo sofria a perseguição, ele dizia, o combate é bom. E antes da sua partida, ele chamou Timóteo e disse, ó Timóteo, porque eu já estou perto a ser oferecido por libação. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, quanto mais sofria por amor ao nome do Cristo ressuscitado, ele dizia, o combate é bom, o combate é bom. Eu gosto de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, que doutrina segundo a piedade? A graça, versículo 4, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruim suspeita. 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então os verdadeiros desigrejados são os intitulados pastores do Brasil, porque eles fazem da piedade uma causa de ganho. Eles fazem do evangelho uma causa de ganho. Eles pregam a seu bel prazer. O Deus deles é o ventre. Eles pregam para trocar de carro todo ano. Eles pregam para construir impérios. Eles pregam para construir as suas catedrais. Porque quanto maior é a catedral, melhor ainda para eles prender pessoas lá dentro e o dinheiro entrar. É ou não é? É. É por isso que eles são os verdadeiros desigrejados, porque eles são homens corruptos de entendimento, privados da verdade e fazem da piedade uma fonte de lucro. Eles fazem da mensagem do evangelho uma fonte de lucro. É por isso que você não vê nenhum intitulado pastor pobre. Existem dois tipos de intitulados pastores: os ricos, os milionários e aqueles que querem ficar ricos. Mas você não vê nenhum intitulado pastor quebrado. Esses homens têm empresas fantasma. Esses homens têm programa de televisão. Tudo isso com dinheiro do povo. Esses homens têm seus filhos estudando nas melhores e maiores universidades do país e até fora do país. Esses homens têm carro novo importado, carro blindados. Eles têm carros blindados. Eles têm seguranças. Eles têm fazenda, porque eles fizeram das coisas de Deus um comércio, um negócio. O que eles chamam de igreja é um verdadeiro comércio em nome de Deus. Eles fizeram do evangelho, da mensagem da piedade, uma grande fonte de lucro. E Paulo ainda disse, aparta-te desses tais. É para andar de mão dada com eles ou é para se apartar? Paulo disse no evangelho que é para se apartar desses tais. Então, meu amado, não há verdade dentro do sistema religioso. Esse sistema aí, religioso, começou desde a época de Cristo.
Só que o próprio Jesus de Nazaré se opunha a ele, já pregava contra o sistema religioso na sua época e chamava os líderes religiosos da sua época de ladrões. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais, que roubais as casas das pobres viúvas, e para disfarçar vocês fazem prolongadas orações. Porque eles iam de casa em casa das pobres viúvas, ficavam comendo e bebendo, e usando o nome santo do Criador, o nome santo do Eterno, de Deus, para arrancar o dinheiro das pobres viúvas. E Jesus morreu pelos pecados dos judeus para que se cumprisse as escrituras, mas também Jesus morreu porque o sistema religioso não aceitava a verdade que ele pregava, e sempre os religiosos tentaram matar a Cristo. Na época de Jesus havia prostituta, ladrão. Quando essas pessoas ouviam o sermão de Cristo, davam ouvido, se arrependiam dos seus pecados e seguiam Jesus pelo caminho. Os únicos que sempre se levantou contra Cristo para o matar foram os religiosos. Depois que Jesus passou, depois da cruz, esse sistema continuou. E Paulo combateu. Paulo combateu esse sistema e foi decapitado, foi morto por Nero, por combater o sistema e pregar as insondáveis revelações do Evangelho da Graça. Mas esse sistema continuou. Esse sistema continuou e esse sistema chegou em alguns países como uma cultura. Chegou em alguns países como uma cultura. Chegou em outros países como uma grande religião. Foi oficializado em 325 depois de Cristo como uma das religiões oficiais do Império Romano por Constantino. Constantino oficializou o cristianismo como uma das importantes religiões do Império Romano e uma das religiões oficiais do Império Romano. Depois chegou na Europa. Chegou na Europa e os europeus gostaram e fizeram disso como um costume, como uma cultura para eles. Se tornou uma cultura na Europa o cristianismo, essa religião. Depois chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, os líderes religiosos transformaram em uma negociata. Fizeram das coisas de Deus um negócio. Então, ser pastor hoje no sistema religioso é uma grande profissão rentável. Ser pastor hoje é melhor do que ser mecânico. Ser pastor hoje é melhor do que ser pedreiro. Porque é uma profissão rentável que dá muito dinheiro. E quando a gente prega isso, tem irmãos que não gostam. Para que combater o sistema religioso desse jeito? Para que pregar essas verdades? Mas temos que pregar, é a verdade. Ser pastor hoje é ser empresário. Os templos religiosos são empresa. Os intitulados pastores são empresários. E os crentes que frequentam os templos religiosos, na verdade, não são crentes convertidos a Cristo. São crentes da religião. A religião não tem cristão. Não tem pessoas convertidas a Cristo. Eles têm crentes. Crentes da religião. E nós temos que ir para cima deles com o evangelho, denunciando esse sistema podre, maldito e apodrecido. Porque esses intitulados pastores aí, apóstolos e bispos, como a irmã Vilma Moreira colocou ali, eles não entram no reino e não deixam aquelas pessoas que querem entrar, entrarem.
O sistema religioso ocultou o verdadeiro evangelho da graça por anos, por décadas das pessoas. Esse evangelho é chamado de mistério oculto. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que o evangelho da graça era um mistério oculto e que esteve oculto. Só que esse evangelho da graça foi revelado nos dias de Paulo para Paulo e não esteve mais oculto. Só que hoje, em nossa geração, os líderes religiosos ocultaram esse evangelho. Em vez de pregar o evangelho da incircuncisão, da graça de Deus, eles optaram por pregar o evangelho da circuncisão. Porque o evangelho da circuncisão é lei de Moisés. E a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. E eles pregando a lei de Moisés é mais fácil para manipular as pessoas incautas e tomar o dinheiro delas usando o nome santo do Pai, o nome de Deus. Então, a minha luta não é pessoal. Eu não tenho raiva dos intitulados pastores. Eu não tenho raiva dos intitulados bispo. A minha luta é doutrinal. A minha luta não é pessoal. A minha luta é doutrinal. E assim como Paulo defendia o evangelho da graça nos seus dias, nós também devemos anunciar, pregar e defender esse evangelho poderoso e verdadeiro. Então, Cristo ressuscitado não escolheu Pedro, Tiago, nem João, nem Felipe para pregar o evangelho da graça para os gentios, porque ia dar problema. Porque se Pedro viesse pregar para os gentios, Tiago, Felipe, João, eles iam obrigar os gentios a se circuncidarem, a dar dízimo, a guardar o sábado, a subir monte, a pagar o preço, a praticar as ordenanças da lei de Moisés. Por isso que o Cristo ressuscitado, ele escolheu um homem, um único homem, pós-cruz, depois da cruz, o apóstolo Paulo, para pregar para os gentios. Então, meus irmãos, só existe uma revelação para nós gentios. É a revelação do evangelho da graça. Se alguém trouxer outra revelação, mesmo usando esse livro, é heresia. Se alguém usar esse livro aqui e disser que Deus lhe deu outra revelação que não está de acordo com as cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, e a revelação que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado num paraíso, no terceiro céu, não é de Deus. É uma falácia. Porque só existe um evangelho, o único evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. E muitas pessoas aí que não têm coragem de dar cara a bater nas redes sociais, de pregar esse evangelho poderoso da graça, quando vê a gente pregando, se opõe. Ah, porque não precisa denunciar o sistema religioso, deixa esses caras roubar. Deixa o quê, meu irmão? Se eles falassem isso para Paulo, Paulo ia dizer, Efésios capítulo 5, versículo 11, e não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, pelo contrário, denunciai abertamente. Nós temos que denunciar o engano, nós temos que denunciar as obras das trevas, nós temos que pregar a verdade do evangelho, temos que denunciar. E o sistema religioso, eles ocultaram o evangelho da graça das pessoas por dinheiro, por torpe ganância. É por isso que eles estão ricos e milionários. E ninguém nunca colocou a cara a bater, nunca peitou esses homens. Esses homens fizeram do povo um comércio, fizeram do povo de palhaço, deram nariz de palhaço para o povo, arrancando o dinheiro do povo, mandando fazer sacrifício,
mandando mãe de família, pai de família, vender tudo que tem para dar nos seus templos religiosos, para eles encherem suas contas bancárias, seus cofres religiosos. Eles deram o nariz de palhaço para o povo. Tem pessoas aí que deixaram de cuidar da mulher, deixaram de comprar um carro, deixaram de ter uma casa própria para colocar dinheiro na mão desses falsos profetas. Tem pessoas aí que deixaram de comprar algo para sua filha, para o seu filho, para dar para esses miseráveis da religião. Tiraram a comida da boca dos seus filhos para dar para esses homens. E esses homens estão milionários com o dinheiro deles. E é contra esse sistema que eu me levanto. Porque Paulo disse em Tito capítulo 1, versículo 11 para Tito: Tito, é preciso fazê-los calar. Nós temos que fazer esses homens calar com a verdade do Evangelho da Graça. É preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras por torpe ganância. E é preciso fazê-los calar. Para cima deles sem parar, meus irmãos, para a gente dar um pasto em toda a manipulação e exploração que esses canaias, vira-lata, cães gulosos da religião vem fazendo com o povo pobre, sofrido e incauto do nosso país. E é para cima deles. São cães gulosos, são devoradores, são lobos vorazes, como Paulo disse em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo disse: vigiai por vós mesmos e pelo rebanho, a qual Deus vos constituiu bispo e pastores, porque depois da minha partida vão se introduzir no meio de vocês lobos devoradores que não perdoarão, que não pouparão o rebanho. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos cães. Cães ali são os cães gulosos. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: ficarão de fora os cães. Cães ali são os cães gulosos. Isaías capítulo 56, versículo 11 está escrito: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos e os vossos pastores são cães gulosos. Essa cambada são cães gulosos. Só estão interessados em gozar do dinheiro do povo. Só estão interessados em gozar do carro do povo, do apartamento do povo. São os canalha, sem escrúpulos, covardes, não têm amor ao próximo. Estão aí mesmo para enganar. Estão aí mesmo para roubar o povo em nome de Deus. Foi o que Jesus de Nazaré disse em João capítulo 10, versículo 8. Eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O problema é que existe pessoas chamando de ungido de Deus a quem Jesus chamou de ladrão e salteador. São raça de víboras, são ladrões. Não há verdade no sistema. Mas a graça de Deus chegou, meus irmãos. A graça de Deus chegou para acabar com essa palhaçada. A graça de Deus chegou para dizer: chega de engano. É tudo por graça e pela graça. Deus não quer teu dinheiro. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não quer o teu sacrifício. Ele fez o único sacrifício dando a sua vida na cruz. Os intitulados pastor, irmã Vilma Moreira, é verdade, eles fazem das pessoas seus escravos, seus empregados. E a senhora já reparou que a única empresa em que os patrões são pagos pelos empregados são essas empresas religiosas? São os templos religiosos? Não é os patrões que pagam os empregados, são os empregados que pagam os seus patrões, os seus líderes religiosos. Eles fingem amar as pessoas, mas não tem amor nenhum. Eles fingem.
Eles fingem um falso amor para se beneficiar. É igual à prostituta. A prostituta, ela finge, ela oferece um falso amor para seu cliente. Ela oferece um falso gozo para seu cliente, um falso amor, mas o que ela quer mesmo é dinheiro. Esses templos religiosos são como prostituta. Eles fingem um falso amor para se beneficiarem. O negócio deles são dinheiro. Eles falam como cordeiro, mas são os verdadeiros anticristos de nossa geração. Porque a palavra anti, o verbo anti no grego quer dizer opositor. Aquele que se opõe, aquele que é contra Cristo. Esses homens são contra Cristo, são contra o sacrifício da cruz. São os anticristos dessa época. Negam a Cristo. Dentro do sistema você pode pregar tudo, mentira, falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade liberta. A verdade não enche cofre, mas a verdade enche a minha vida, enche a tua vida. É por isso que esses crentes gulosos não pregam as cartas de Paulo. De Paulo, ele só usa o jargão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores. A vitória é nossa. Só os jargões. Mas a teologia que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava, eles não pregam. Porque a mensagem que Paulo pregava não enche o cofre aqui atrás. Mas a mensagem que Paulo pregava enche as vidas. É para cima deles, meus irmãos. É para cima deles. E tem muitas pessoas para encerrar essa live aí que diz que está na graça, diz que está em graça, que está conosco, que está junto, mas está semeando fermento em nosso meio. Está trazendo uma falsa graça para desviar os irmãos do foco de denunciar o sistema religioso. É só para tirar os filhos de Deus do foco de combater o sistema religioso. E aí tem um grupeiro aí no Brasil agora que surgiu, dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo. Mas isso é uma heresia. Isso é uma falácia. Porque a graça de Deus não acabou em 70 depois de Cristo. A graça de Deus é eterna. E tudo que é eterno, irmã Vilma Moreira, é para sempre. Esse povo que estão aí nas redes sociais, no YouTube, pregando que a graça de Deus acabou em 70, eu quero que eles me provem com capítulo e versículo, onde é que está escrito nas cartas de Paulo, que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Se eles me provarem com respaldo no Evangelho, aonde está escrito que a graça acabou em 70 depois de Cristo, eu deixo de pregar essas verdades que eu estou pregando, que nós estamos na graça, e começo a pregar pelo YouTube que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Porque esses irmãos estão confundindo a mente das pessoas. Muitas pessoas, irmão Paulo Pires, que estão vivendo em perfeita vitória em graça e na graça, estão confusas pelo Brasil. Porque nós estamos pregando o verdadeiro evangelho da graça. E eles estão pregando que a graça acabou no ano 70 depois de Cristo. Mas onde é que está escrito com capítulo e versículo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo? Não tem respaldo, irmão. Não tem respaldo bíblico. E para encerrar essa live aqui, eu vou ler o que Paulo disse em Hebreus, no capítulo de número 13, porque agora eles estão dizendo o seguinte, porque a gente teve uma nova revelação, né? Como teve um irmão que falou aí, porque é uma nova revelação, que só os eleitos vão entender, só os eleitos que vão compreender vão entender. Irmão, não existe outra revelação, a não ser a revelação que o Cristo ressuscitado deu para Paulo no paraíso, no terceiro céu. Não existe. Não existe
outra revelação, a não ser a revelação que Cristo em espírito ressuscitado deu para Paulo no paraíso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 20 para nós encerrarmos. Olha o que está escrito. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, ou seja, pelo pacto do concerto eterno, o pacto da graça é eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, pelo sangue do concerto eterno, aonde foi que começou o concerto eterno? A nova aliança, a graça, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, chamado de sangue do concerto eterno. Algo que é eterno é para sempre, não tem fim, é para sempre. Pelo sangue do concerto eterno. Então, a graça de Deus é eterna, ela não tem fim e é para nós gentios. Paulo disse em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 27. Olha o que o pregador da incircuncisão disse. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. As coisas móveis que foram removidas foi o templo de Jerusalém, que caiu em 70 DC depois de Cristo. As coisas móveis que foram removidas foi o fim do sacerdócio levítico, porque os sacerdotes, segundo a ordem de Levi, da tribo de Levi, foram destituídos dos seus cargos. As coisas móveis que foram removidas foi o dízimo, foi o templo que caiu em 70, para que aquilo que é imóvel permaneça. O que permaneceu foi o pacto da graça. O que permaneceu foi o sangue da nova aliança. E aí tem um grupelho no Brasil dizendo que a graça de Deus acabou em 70 e que não precisa a gente combater o sistema religioso, que nós não precisamos pregar mais a graça, porque a graça encerrou. A graça acabou. Mas Paulo disse em Hebreus capítulo 12, versículo de número 28. Hebreus 12, 28, Paulo disse: pelo que tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual, ou seja, por essa graça, servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Como é que é, Paulo? Pelo que tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça. É para reter a graça, segurar a graça, reter a graça? Ou é para soltar a graça? O Evangelho diz que é para reter a graça, é para segurar a graça. Entende? Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então a graça de Deus não acabou em 70, como esse grupelho estão pregando por aí. E eles estão dizendo que não precisa a gente pregar mais o Evangelho, não precisa mais o cristão agradecer, orar, não precisa o cristão falar com o Pai, não precisa fazer mais nada e nem pregar. Mas esses mesmos irmãos que estão pregando aí, dizendo que não precisa pregar, eles estão pregando também pelo YouTube, nas redes sociais, e estão dizendo que a graça de Deus acabou em 70. E isso é uma falácia. Isso é fake, porque não tem respaldo nas cartas de Paulo, não tem respaldo no Evangelho. E é por isso que muitos não gostam de mim, porque o que eu falo eu provo com capítulo e versículo baseado no que está escrito e revelado no Evangelho. É para reter a graça, irmão Paulo Pires, ou é para soltar a graça? É para reter a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E aí eles dizem, não, mas Jesus entregou o reino ao Pai. Com certeza, Jesus de Nazaré entregou o reino ao Pai como Messias.
Ele entregou sua missão ao Pai. Então, a missão de Jesus de Nazaré passou. O reino do Filho passou, mas a graça não, porque o pacto da graça é eterno. A graça é eterna. E a graça é uma revelação espiritual que Paulo teve no paraíso, no terceiro céu. Então, meus irmãos, não vá atrás dessas falácias. O evangelho para nós gentios é o evangelho da graça de Deus. E esse falso evangelho que está sendo pregado aí, que nós estamos no reino, e que não precisa pregar mais a graça, que a graça passou, está levando muitos irmãos ao ateísmo. Muitos estão a um passo do ateísmo. Muitos não creem mais em nada. Muitos são contra os irmãos se reunir até na sua casa, 2 irmãos ou 3, para falar das insondáveis revelações da graça. Muitos são contra os irmãos fazer uma oração. São contra os irmãos denunciar o sistema. Tudo isso é para tirar o foco dos irmãos de denunciar o sistema religioso e pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então nós estamos na graça, e a graça é eterna. Amém, meus amados? Graça e paz para todos. Deus continue abençoando os irmãos, pois os irmãos já são abençoados. Não caia nesse engano. Não vá atrás dessas falácias. A graça de Deus é para sempre. E eu vou encerrar com Romanos 6, versículo 14, onde Paulo disse assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Vamos fazer uma breve confissão. Pai, eu te agradeço por esses minutos aqui, meu Pai, por esses momentos pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Continua, Pai, nos sustentando, nos abençoando para a glória e louvor do teu nome. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu engrandeço o teu santo nome, ó Pai. Pai, continua abençoando os teus filhos, as tuas filhas, como o Senhor tem abençoado. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. Eu te agradeço pelas ricas bênçãos. Amém. Graça e paz e até a próxima live. Meus irmãos, vocês que não são inscritos no meu canal no YouTube, se inscrevam lá. Me dê essa força. Eu tenho um canal no YouTube que está assim, Fabiano Santana, pregador da graça. Sempre eu estou fazendo lá, sempre estou pregando lá também ao vivo, pelo YouTube. E sempre estou gravando um vídeo novo aí, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Amém? Se inscrevam no meu canal no YouTube e eu estou sempre pregando esse evangelho simples e poderoso da graça do Pai. Eu quero fazer um pedido aqui para os irmãos. Nós estamos aqui sempre pregando o evangelho da graça, falando das insondáveis revelações do Eterno. E eu queria fazer um pedido para os meus amados irmãos. Se algum dos irmãos aí, por gratidão, voluntariamente, no dia que vocês quiserem, quando vocês puderem, e na hora que vocês quiserem, puder nos dar uma força, puder nos dar uma ajuda, não importa a quantia, não importa o valor, para nós pagarmos a nossa internet, né? Porque a gente está sempre aqui fazendo live, fazendo vídeo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e a gente precisa assim de internet para estar sempre gravando um vídeo novo. Se algum dos irmãos puder voluntariamente, por gratidão, nos ajudar para a gente pagar nossa internet, nos ajude. Amém? Quando os irmãos quiserem, segundo as condições de cada um, e na hora que os irmãos também puderem e quiserem, nos ajude, né? Para nós pagarmos a internet, porque tudo aqui a gente tem um gasto, né, irmão? A gente tem um gasto assim com internet. E aí, se os irmãos puderem nos ajudar voluntariamente, fique à vontade, nos ajude. Mas, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês. O evangelho para nós é o evangelho da graça. A irmã Vilma escreveu aqui algo, Paulo sim, mas a nós foi Paulo que nos revelou. É verdade. Paulo sim, mas a nós foi Paulo que nos revelou. É verdade, Paulo que nos revelou
o evangelho da graça de Deus que ele recebeu do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Né, irmãos? E esse evangelho é um evangelho poderoso para nós. Amém? Graça e paz. Eu quero mandar aí um alô para o irmão que está nos assistindo aí, o irmão abençoado. Eu vi até uma live dele hoje que ele fez, acho que foi hoje, o irmão Paulo Pires. O irmão fez uma live hoje abençoada pela manhã. Irmão Paulo Pires, que o Pai continue te abençoando, meu irmão, dando força, saúde, graça, felicidade, muitos anos de vida. Eu quero mandar também um alô aí para o irmão Elias do Maranhão, para a sua esposa, a irmã Vanilda, essa pregadora do Evangelho. A irmã Vanilda aí, irmão, tá com um canal também no YouTube aí abençoado, né? Ela tem um canal dela no YouTube também aí abençoado. Se inscreva no canal da irmã Vanilda também. A irmã tem pregado o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. E eu esqueci agora o nome do canal da irmã, mas irmão Elias, escreve aí embaixo aí o nome do canal da irmã, para os irmãos se inscreverem lá no YouTube. É bom, né, irmão? Nós estamos sempre conectados, juntos no mesmo espírito, pregando esse Evangelho da graça de Deus. Quero mandar um alô também aí para o esposo da irmã, Vilma Moreira. Eu, de vez em quando, assisto uma live do irmão também aí pelo Facebook, uma live abençoada. Eu vi uma live do irmão, o irmão pregando aí sobre, se eu não me engano, foi a unidade do Espírito, né? A unidade do Espírito. Alguma coisa assim, né? O irmão falou sobre as cartas de Paulo também. Quero mandar um abraço aí para a irmã Valdete, essa vencedora aí, eleita de Deus, filha de Deus, que está sempre pregando o Evangelho da Graça aí pelo Facebook também, denunciando o sistema religioso. Continue pregando o verdadeiro Evangelho, minha amada, viu? Deus é contigo, Deus é conosco. Continue assim, firme, e vamos que vamos pregando o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Quero mandar também a graça e paz aí para o irmão André. Irmão André, que o Pai continue te abençoando, né? Para todos os irmãos. Amém, meus amados, graça e paz. Fui. Até a próxima live. Compartilhe essa live. Vamos fazer essa palavra correr para a glória do Cristo ressuscitado. Amém.